Olá, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Eu vou fazer mais uma live aqui. Como nós estamos no mês de setembro amarelo, e eu também tenho formação em psicanálise, psicanalista clínico, fiz doutorado pela SAPDH, eu estou participando também de um workshop falando sobre sonhos, mas é às 21h30. Vou aproveitar este momento para fazer esta live Psicanálise e Saúde Mental. O sentido do sofrimento, doutor psicanalista clínico Nelson Alves de Andrade. Vejamos, pois, participem aí enviando coraçãozinho ou compartilhando com outras pessoas, que será muito interessante. A psicanálise e a saúde mental. A psicanálise, método de investigação e tratamento criado por Sigmund Freud, oferece-nos uma perspectiva fundamental e muitas vezes revolucionária sobre a saúde mental. Ao contrário de abordagens que focam apenas nos sintomas visíveis, a psicanálise ela se propõe a mergulhar nas camadas mais profundas da mente humana, que é o inconsciente, para entender as raízes do sofrimento psíquico. Para a psicanálise, a saúde mental não é simplesmente a ausência de doença, mas sim a capacidade do indivíduo de lidar com os seus conflitos internos e simbolizar suas experiências e de manter um desejo que o mova na vida. O sofrimento, como a ansiedade e a depressão, que são os dois que iremos falar aqui, ou fobias, é visto como a manifestação de conflitos psíquicos não resolvidos, que foram reprimidos. E o objetivo da psicanálise é, portanto, criar um espaço de fala, que é a análise, onde o sujeito possa, através da associação livre, trazer à luz esses conteúdos inconscientes e assim elaborar suas angústias e traumas. Essa associação livre é uma técnica que o psicanalista usa para que o sujeito possa externar os seus sentimentos. Isso através da fala, né? Expressando assim suas angústias e seus traumas. Ao desvendar a lógica dos sintomas e entender as experiências da infância, que as experiências da infância moldam o presente. A psicanálise oferece um caminho para o autoconhecimento profundo e para uma transformação subjetiva duradoura, resgatando a capacidade de o indivíduo ser o autor da sua própria história. E é claro que é. A relação entre psicanálise e saúde mental é um tema riquíssimo. É fundamental, que oferece uma perspectiva profunda sobre o sofrimento humano e o caminho para o bem-estar. Haja visto o tema que eu pesquisei, que eu anotei, fiz a pesquisa, psicanálise e saúde mental, o sentido do sofrimento. O que é saúde mental e onde a psicanálise entra? Vejamos uma definição ampla de saúde mental. Além da ausência de doença, envolve o bem-estar emocional, psicológico e social, a capacidade de lidar com as pressões da vida e de realizar o próprio potencial, porque nós enfrentamos várias pressões, várias situações. Nesta live aqui eu estou falando especialmente como doutor clínico em psicanálise, né? Não envolvendo nada de religião. O contexto atual: aumento da ansiedade, depressão e estresse na sociedade contemporânea. Nós temos aí a medicação e a busca por soluções rápidas. O diferencial da psicanálise é apresentar
a psicanálise como uma abordagem que busca raízes nos sofrimentos. É o meu objetivo aqui. É que busca as raízes do sofrimento no inconsciente e na história da pessoa, na história do sujeito. Focando no sentido e na singularidade de cada caso, e não apenas na eliminação do sintoma. E cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua experiência, tem a sua árvore genealógica. E os pilares psicanalíticos para a compreensão do sofrimento, ou inconsciente. A descoberta fundamental de Freud é explicar de forma simples como o inconsciente, os desejos, as memórias reprimidas, os traumas, influenciam nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações. O sintoma como uma formação do inconsciente. Aí nós temos aí a palavra e a escuta, que é justamente através da associação livre, o convite para falar tudo o que vem à mente. É o poder da palavra para elaborar e ressignificar o vivido. E aí temos a escuta analítica. O analista, como um ouvinte atento, como um bom ouvinte deve ser, que não julga e não dá conselhos, mas que ajuda o sujeito a encontrar o seu próprio saber sobre o seu sofrimento. O sujeito suposto saber. Eu acho interessante a psicanálise, ela oferece a cura através da escuta, através da associação livre, através das terapias, e o próprio sujeito faz a sua cura. Aí nós temos a transferência. Nós temos as relações pessoais com figuras parentais que são revividas na relação com o analista. Como a análise da transferência permite mudar os padrões relacionais e destrutivos. A psicanálise como caminho para a saúde mental. O processo do autoconhecimento. A análise como uma jornada profunda de exploração de si mesmo, que leva à libertação de repetições inconscientes e à ampliação da liberdade de escolha. Não apenas curar, porém transformar. A meta da psicanálise não é apenas eliminar um sintoma específico, mas permitir uma reorganização psíquica mais profunda, que resulta em maior resiliência emocional e capacidade de lidar com a complexidade da vida. É o que a psicanálise faz, levar o indivíduo a ter esse ponto, a esse poder de realização, de reorganização psíquica. Porque lá no inconsciente estão os traumas, estão os problemas, as situações vivenciadas. Todo o histórico da vida da pessoa está ali. O tempo do sujeito. Destacar que é o processo analítico respeita o tempo interno de cada um. A transformação, claro que ela é gradual, ética e sustentável, diferentemente da urgência imposta pela sociedade. E cada sujeito tem as suas reações. O luto e a perda. A contribuição da psicanálise para o trabalho do luto, sejam de pessoas, ideias, projetos ou fases da vida, é essencial para a saúde mental. É necessário que nós possamos entender, enfrentar o luto e as perdas que acontecem no dia a dia da nossa vida. A psicanálise na saúde pública e na sociedade. Além do consultório, abordar a inserção da psicanálise em dispositivos de saúde mental e pública como os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial no Brasil, contribuindo para uma clínica que valoriza o sujeito e sua singularidade, em contraste com a lógica meramente diagnóstica e manicomial. Aí então a pessoa é levada ali a passar por aquele médico, a passar por aquela orientação, que não é apenas uma orientação, são várias sessões, uns duram meses, anos, vamos dizer assim,
E, como eu já falei anteriormente, cada indivíduo, na realidade, tem o seu tempo interno de cura, de aceitação e de vivências emocionais, de enfrentar os problemas, de aceitar as situações. Crítica à medicalização. O olhar psicanalítico como um contraponto à tendência de reduzir o sofrimento psíquico a um desequilíbrio químico, oferecendo um espaço para o sentido da dor. Aí nós temos aí a importância da pergunta, né? A psicanálise incentiva o sujeito a questionar sobre o que ele realmente deseja e o que o move. É fundamental para uma vida mais autêntica. A psicanálise ela ajuda então o sujeito a entender aí esse processo. A saúde mental, na perspectiva analítica, passa pelo enfrentamento do próprio inconsciente e pela coragem de assumir a própria história, abrindo-se para a possibilidade de um novo futuro. Eu tenho especialização em neuropsicopedagogia, e aí nós estudamos a pedagogia sistêmica. E na pedagogia sistêmica mostra realmente todo o histórico de uma pessoa. Eu não sou eu sou o resultado dos meus antecessores. É preciso nós sabermos a nossa história, de onde viemos, quem é o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, por aí vai. E você vai descobrindo o histórico, você vai vendo por que temos determinados comportamentos. Isso dentro da pedagogia sistêmica. E na psicanálise nós vamos vendo, nós vamos enfrentando o inconsciente, descobrindo através de palestras, através de técnicas que nos oferece a psicanálise. Então eu preciso, na realidade, usar uma linguagem simples do cotidiano para ilustrar os conceitos complexos, como a diferença entre um deslize verbal e um ato falho. Eu preciso usar uma linguagem que o indivíduo possa compreender. E ter aí um tempo de interação, reservar um bom tempo para perguntas e respostas. Né? Isso aqui, no caso, aqui, se eu estivesse dando uma palestra, nós reservaríamos um tempo para perguntas e respostas. O olhar da psicanálise sobre a ansiedade é um dos mais ricos e profundos, pois se trata, queridos, não apenas como um sintoma a ser eliminado, mas como um sinal vital do nosso mundo interno que demanda bastante atenção. A psicanálise faz uma distinção crucial entre medo, angústia e ansiedade. Medo tem um objeto específico no mundo externo, medo de altura, medo de um assaltante, etc. A angústia e a ansiedade em psicanálise é uma experiência afetiva que não tem um objeto definido. É uma sensação de perigo iminente, o indefinível, uma apreensão generalizada que aponta para um conflito interno. E vejamos aqui, nós vamos falar sobre Freud e Lacan, a ansiedade como sinal de perigo psíquico. Sigmund Freud, ele desenvolveu duas teorias principais sobre a angústia, termo que se aproxima do que hoje chamamos de ansiedade patológica. Primeira teoria, angústia como energia sexual reprimida. Inicialmente, Freud via a ansiedade como resultado direto da repressão dos impulsos sexuais, libido, que não podiam ser descarregados. A energia psíquica reprimida se transforma diretamente em ansiedade. E a segunda teoria é a angústia como sinal de alarme. Em sua segunda e mais influente teoria, Freud muda a ênfase. A angústia não é o resultado da repressão, mas sim um sinal que provoca a repressão. Aí nós temos aí a função do ego. A angústia é vista como um sinal de alarme emitido pelo ego, que é a parte da psique que lida com a realidade,
para se proteger de um perigo interno. E o perigo interno, o perigo não é mais apenas energia sexual, mas a ameaça de um desprazer maior. O ego tem medo de ser inundado por demandas pulsionais do id, ou ser punido por um excesso de rigidez moral do superego. Vejamos aqui a causa da ansiedade. O que o ego teme, em última instância, é a separação, a perda do objeto de amor, as figuras parentais, por exemplo, ou a ameaça de castração, em sentido simbólico, a perda da completude. A análise, ou seja, a ansiedade que surge na vida adulta, é muitas vezes uma repetição ou reativação dessas angústias originárias na infância, que aconteceram no período da infância. Portanto, para Freud, a ansiedade neurótica é uma tentativa de solução do ego, para evitar um conflito ainda maior. Vejamos Lacan, a ansiedade como o afeto que não engana. Jacques Lacan, em seu retorno a Freud, aprofunda a discussão sobre a angústia, diferenciando-a de outros afetos. Aí nós temos aí a ansiedade e a falta. Lacan ele postula que o ser humano é marcado por uma falta fundamental, a incompletude inerente à condição humana. Essa falta é o que causa o desejo e nos coloca em movimento. A aproximação do objeto. A ansiedade para Lacan surge quando nos aproximamos demais do objeto A. O objeto causa do desejo, que é fundamentalmente inatingível e inapreensível. A ansiedade é, portanto, o afeto que sinaliza a ausência da falta. Vejamos aí o paradoxo. Se a falta é o que nos permite desejar e viver, sua ameaça de desaparecimento ou a sensação de que algo indizível e excessivo vai nos preencher gera pânico e angústia. O exemplo da insegurança. O sujeito ansioso frequentemente busca um controle total sobre o futuro. Isso é uma tentativa de tampar essa falta e evitar a contingência e o imprevisto, o que invariavelmente leva a mais sofrimento. Aí vejamos aí o papel da ansiedade. Lacan afirma que a ansiedade é o afeto que não engana, diferente de um sintoma como uma dor de cabeça, que pode estar simbolizando um conflito. A ansiedade é a pura manifestação do real, aquilo que escapa à simbolização pela linguagem. Por isso, ela é tão visceral e difícil de verbalizar. Vejamos o tratamento psicanalítico da ansiedade. O tratamento psicanalítico não foca primariamente em controlar a ansiedade ou eliminar o sintoma com técnicas comportamentais. Ele busca dar sentido a essa experiência. Eu espero que vocês estejam gostando. Da angústia ao sentido. O objetivo é usar a ansiedade como pista para acessar o conflito inconsciente que a está causando. O analista convida o paciente a falar sobre a ansiedade, sobre as situações em que ela aparece, e principalmente sobre os pensamentos e as histórias que a acompanham. Vejamos a elaboração aqui. A partir da associação livre, falar o que vem à mente. O sujeito consegue trazer à consciência medos, traumas e desejos reprimidos, ligando a ansiedade, o afeto sem objeto, a uma representação psíquica, que é uma ideia ou uma história. Vejamos a ressignificação. Ao compreender as raízes de sua ansiedade,
o sujeito se liberta de repetição inconsciente e constrói novas formas de lidar com a falta e com o desejo. Ele aprende que a ansiedade, embora dolorosa, é um sinal de que algo importante está em jogo em sua vida psíquica. Em suma, a psicanálise oferece um caminho para que o sujeito transforme depressão, que vai além da visão puramente biomédica, focando uma experiência subjetiva e nos processos inconscientes do indivíduo. Em linhas gerais, a psicanálise ela não vê a depressão como uma doença no sentido estrito, mas como um abalo na forma como o sujeito lida com a perda em sua vida, e com essas perdas afetam a sua constituição psíquica. Vejamos o olhar psicanalítico sobre depressão, a relação com perda. Muitas correntes psicanalíticas entendem a depressão em relação à perda de um objeto, que pode ser uma pessoa, um ideal, um projeto, uma ilusão, etc. Luto e melancolia. Freud, em seu texto Luto e Melancolia, em 1917, ele diferencia o luto, que é uma reação normal à perda de um objeto específico, com o tempo permitindo a retirada da libido desse desejo. E da melancolia, que é o protótipo da depressão grave. Na melancolia, a perda é muitas vezes inconsciente, e a crítica e o ódio que deveriam ser dirigidos ao objeto perdido são, em vez disso, dirigidos ao próprio ego, o eu, manifestando-se como autodepreciação e sentimentos de inutilidade. Cadê o pessoal? Tá aí? Perda de ilusão. Há a ideia de que a depressão pode ser provocada pela perda de uma ilusão que o indivíduo tinha, como a de que outra pessoa era responsável por sua felicidade ou bem-estar. O desejo e a posição subjetiva. Correntes mais contemporâneas, como a lacaniana, relacionam os estados depressivos à tristeza e à relação do sujeito com o seu desejo. A depressão é vista por vezes como um recuo ou uma cessação do desejo. O sujeito não quer saber daquilo que o determina ou se retira diante do seu próprio desejo, que o impulsiona na vida. Nessa perspectiva, a depressão traduz uma posição subjetiva do indivíduo diante da vida e dos objetos, uma desorientação. Vejamos aqui o tratamento psicanalítico. O objetivo do tratamento psicanalítico para a depressão é ajudar o paciente a tornar consciente ou inconsciente, expressar livremente pensamentos e sentimentos, permitindo que os conflitos e perdas não elaboradas venham à tona. Elaborar a perda, reverter o ódio dirigido ao eu e ajudar o paciente a simbolizar e elaborar a perda que está na origem do sofrimento. Resgatar a narrativa. A depressão pode levar a um déficit narrativo, onde a pessoa se resume ao estado depressivo. A análise vai ajudar então o sujeito a retomar a posse de sua história e de sua vida. Reencontrar o desejo. Ao compreender a posição subjetiva que levou ao estado depressivo, o sujeito pode se reposicionar em relação ao seu desejo e aos outros. É importante notar que a psicanálise
é uma abordagem de longo prazo e profunda. Em casos de depressão grave, o tratamento psicanalítico pode ser combinado com o acompanhamento psiquiátrico, o uso de medicamentos, para estabilizar o quadro clínico, pois a psicanálise atua na compreensão das causas e no trabalho de transformação psíquica. Vamos então aqui abordar ambos os tópicos para termos uma visão mais completa. A teoria clássica Luto e Melancolia, em Freud, 1917, Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, abordou a depressão grave que ele chamava de melancolia, a partir de uma comparação com o luto, que é a reação normal à perda. Aí nós temos o luto como reação normal. O luto é uma reação natural à perda de uma pessoa amada ou de um objeto significativo. O objeto, claro, o enlutado sabe quem ou quem o perdeu. Aí nós temos aí um processo. O trabalho do luto consiste em gradualmente retirar a energia psíquica, libido, que estava investida no objeto perdido. E o resultado? O mundo exterior parece pobre e desinteressante, mas o ego, o eu, permanece intacto. Após a elaboração, o ego fica livre para investir em novos objetos. A melancolia, protótipo da depressão grave. A melancolia, por outro lado, apresenta um quadro de sofrimento muito mais severo e particular. Aí nós temos aí o objeto da perda, o consciente, o sujeito, sabe que perdeu. Na melancolia, o inconsciente, o sujeito, não sabe o que perdeu de fato. Nós temos a relação com o ego, o mundo é o que parece pobre. Na melancolia, o ego é o que é empobrecido e atacado. E o sintoma central, nós temos aí dor intensa pela perda. No luto, aí nós vemos isso aí. E na melancolia, autodepreciação, autorrecriminação e sentimento de inferioridade. Vejamos o mecanismo central da melancolia. O que torna a melancolia diferente é o que acontece com a energia que deveria ser dirigida ao objeto perdido. Ambiguidade. O amor pelo objeto perdido é misturado com ódio e ressentimento, que aí, no caso, uma ambivalência afetiva. Aí temos o retorno ao ego. Em vez de dirigir esse ódio e a crítica para o objeto que se foi, a pessoa melancólica se torna inconsciente, identifica-se com o objeto perdido e dirige a crítica e o ódio para si mesma, para o seu próprio ego. Resultado, as acusações que o deprimido faz a si mesmo: eu sou um fracasso, eu sou inútil, são, na verdade, acusações inconscientes dirigidas ao objeto, que o sujeito não consegue deixar ir. Por isso o deprimido vive uma tristeza irritável, pois está lidando com uma perda e um conflito interno intensos. Vejamos o funcionamento da psicanálise na depressão. Estão gostando aí, pessoal? Estão compreendendo? O psicanalista, ele busca desfazer os nós deste conflito inconsciente, ajudando o paciente a retomar a sua capacidade de desejar e de ligar-se ao mundo. Vejamos o processo de tratamento. O tratamento psicanalítico é baseado na associação livre, onde o paciente é encorajado a dizer tudo o que lhe vem à mente, sem censura, o que é fundamental para a depressão, pois o paciente muitas vezes tem dificuldades em narrar sua própria história, sua própria vida. Ações e objetos do psicanalista: restaurar a narrativa.
Muitos pacientes com depressão descrevem um déficit narrativo, uma sensação de que não tem história ou que se resume ao estado depressivo. O analista ajuda o paciente a dar palavras aos sentimentos e aos eventos, resgatando a capacidade de contar e reinterpretar sua própria história, separando-se da identidade de ser um depressivo. Identificar o objeto perdido. Através da fala, o psicanalista busca acessar as perdas inconscientes e os conflitos internos que estão expressos como autodepreciação. O objetivo é ajudar o paciente a simbolizar essa perda, tornando-a um objeto de luto e não de melancolia. Trabalhar as defesas. O paciente depressivo usa defesas, mecanismos inconscientes, para lidar com a dor, como o isolamento e a inibição. O analista ajuda a reconhecer e a entender a função dessas defesas, para que o paciente possa desenvolver formas mais saudáveis de enfrentar o sofrimento. Reativar o desejo, que é o motor da vida. O estado depressivo é muitas vezes visto como um ceder do desejo, um recuo diante da vida. O trabalho analítico busca reposicionar o sujeito diante daquilo que o mobiliza e do que ele realmente quer, permitindo que a energia que estava paralisada na autocrítica possa ser reinvestida na vida através de outros projetos. Em resumo, a psicanálise não trata apenas os sintomas da depressão, mas sim o sentido que a depressão tem na vida do indivíduo, buscando uma transformação profunda na sua maneira de se relacionar consigo mesmo. O funcionamento da análise para a depressão. A psicanálise trata a depressão como um sofrimento singular que tem suas raízes em conflitos e perdas não resolvidas no inconsciente. E o objetivo não é apenas aliviar os sintomas, mas transformar a posição subjetiva do indivíduo que a levou a esse estado depressivo. O tratamento psicanalítico, portanto, se baseia no diálogo, na relação transferencial com a análise, com o analista, sendo um processo de longo prazo focado na profundidade. Não é algo que acontece dentro de um mês, dentro de 2, 3 meses. Um instrumento principal é a associação livre. O paciente é encorajado a usar a associação livre. Ou seja, desejar tudo o que lhe vier à mente, sem censura, sem julgamento e sem preocupação com a lógica. Superando o déficit narrativo. Na depressão, o sujeito muitas vezes se sente incapaz de narrar sua própria história, ou se resume à identidade de simplesmente ser depressivo. A associação livre ela é crucial para restaurar a capacidade de fala e de simbolização, resgatando os eventos e os afetos que foram reprimidos ou silenciados. Aí nós temos aí o acesso ao inconsciente. Essa livre expressão permite que os conteúdos inconscientes, como as perdas ambíguas e os conflitos de ódio-amor, a ambivalência, ligados à melancolia, venham à tona. A elaboração da perda. O foco do analista é auxiliar o paciente a desfazer o mecanismo central da melancolia, onde o ódio e a crítica são dirigidos a si mesmo, ao ego, uma vez ao objeto perdido. Aí temos que identificar e reparar. O psicanalista ajuda o paciente a identificar o objeto real ou a alusão que foi perdida e que está na origem da dor. Esse processo, então,
permite que o sujeito comece a separar a crítica dirigida ao objeto da autocrítica destrutiva dirigida a si próprio. Permitir o luto. O trabalho analítico transforma a melancolia, perda não reconhecida e internalizada, em luto, perda reconhecida e elaborada. É um processo cuidadoso de rememoração e ressignificação, permitindo que a dor da perda seja sentida e, finalmente, que a energia psíquica seja liberada para novos investimentos. Vamos falar aqui agora sobre o resgate do desejo. Na perspectiva psicanalítica, o estado depressivo é frequentemente lido como um ceder do desejo ou uma paralisação da vontade de viver. Na função subjetiva, a análise busca entender por que e em que momento o sujeito recusou diante daquilo que o mobilizava. E o foco não é apenas na tristeza, mas no sentido que essa tristeza tem. Reorientação. Ao desatar os nós do passado e elaborar as perdas, o sujeito pode se reposicionar em relação ao seu futuro e ao seu desejo. O objetivo é que o paciente encontre novamente o motor da vida, que o impede de fazer laços e a investir em projetos. Em suma, a psicanálise para a depressão é um trabalho de descoberta, de aceitação, de reconstrução da história pessoal, permitindo que o indivíduo deixe de ser refém de seus conflitos inconscientes e possa retomar sua autonomia. Duração do tratamento psicanalítico em relação com a medicação. O tratamento psicanalítico, queridos, para a depressão, por buscar uma transformação profunda na estrutura psíquica do indivíduo, difere das terapias focadas apenas no alívio dos sintomas. Não há um prazo fixo e o processo é altamente individualizado. Temos longa duração. A psicanálise é, por definição, um processo de longa duração. Portanto, podendo se estender por anos. A frequência é geralmente de 1 a 3 sessões por semana. E qual o motivo disso? A mudança na estrutura psíquica e a elaboração de conflitos inconscientes profundos levam tempo. A pressa pode levar a alívios superficiais, enquanto o objetivo da análise é que as mudanças sejam sustentáveis. Término. O tratamento não termina quando os sintomas desaparecem. Ele é concluído quando o paciente sente que os desejos, que os conflitos essenciais foram elaborados, quando consegue lidar melhor com as suas angústias e quando não há mais urgência na demanda de uma análise, a chamada alta. É um processo decidido em conjunto entre paciente e analista. Vejamos aqui a psicanálise, medicação e psiquiatria. A psicanálise é uma abordagem psicoterapeuta e não inclui, em muitos casos, o uso de medicamentos psiquiátricos. Complementaridade. Em casos de depressão moderada grave, há combinação de psicanálise e tratamento psiquiátrico com uso de antidepressivos. É frequentemente a mais recomendada. E o remédio é passado pelo psiquiatra. Papel da medicação. O psiquiatra prescreve medicamentos para aliviar os sintomas mais incapacitantes, como a anedonia, a insônia ou a inibição motora. A medicação pode dar ao paciente a energia mínima necessária para se levantar e, crucialmente, por falar e participar ativamente do processo analítico. O papel da análise.
Enquanto a medicação pode agir nos sintomas neuroquímicos, a psicanálise atua na compreensão e na elaboração das causas psíquicas da depressão. A análise ajuda o paciente a entender o sentido da sua dor, a elaborar o luto e a mudar a sua posição subjetiva. Vejamos aqui coordenação. Um bom tratamento geralmente envolve a comunicação, com consentimento do paciente, claro, entre o psicanalista e o psiquiatra, garantindo que ambas as abordagens trabalhem em conjunto para o bem-estar do paciente. Em resumo, a psicanálise oferece a oportunidade de ir além do tratamento dos sintomas, buscando uma cura pelo sentido, enquanto a medicação, quando necessária, serve como um suporte fundamental para viabilizar esse processo. Chegamos aqui às considerações finais. Psicanálise e saúde mental é o que nós falamos. A psicanálise oferece uma contribuição insubstituível para o campo da saúde mental por meio de uma profundidade e foco na singularidade do indivíduo. E aqui abaixo estão as principais considerações finais sobre o impacto e o valor dessa abordagem. A saúde mental como conflito, não apenas doença. A psicanálise redefine o conceito de saúde mental. Ela não se limita a diagnosticar e eliminar sintomas, mas sim a entender o sentido que o sofrimento tem na vida da pessoa. O sintoma como a depressão ou a ansiedade é visto como uma formação de compromisso. A melhor solução que o psiquismo do indivíduo encontrou inconscientemente para lidar com um conflito interno. E a saúde mental plena é, portanto, a capacidade de reconhecer e elaborar esses conflitos e não apenas mascará-los. O inconsciente como chave para a mudança. O maior legado da psicanálise é a valorização do inconsciente. Para a saúde mental, isso significa que a verdadeira e duradoura transformação não virá de uma mudança superficial de comportamento, mas sim do acesso e da elaboração das experiências, dos traumas e dos desejos reprimidos. O tratamento é um processo de descoberta arqueológica do eu, que permite ao indivíduo assumir a responsabilidade por sua própria história. Ética da singularidade. Em um mundo que busca padronizar o sofrimento e oferecer soluções rápidas, a psicanálise se mantém firme na ética da singularidade. Cada análise é única, focada na história de vida e na forma particular como o sujeito se constitui. O objetivo é que o paciente encontre sua própria voz e o seu desejo, em vez de se conformar a um ideal externo de normalidade ou felicidade. Complementaridade necessária. É fundamental considerar que a psicanálise não é um tratamento isolado. Ela se estabelece como um trabalho de profundidade que, em muitos casos, deve complementar a outras abordagens, como a psiquiatria. Em quadros graves, como depressão ou psicoses, a medicação pode ser o suporte necessário para que o paciente tenha condições mínimas para falar, pensar e, assim, engajar-se no processo analítico. Em suma, a psicanálise contribui para a saúde mental ao oferecer um caminho para a liberdade subjetiva. Ela ensina que a verdadeira saúde está na capacidade de se relacionar com o próprio sofrimento e de se tornar o agente da sua vida em vez de um mero produtor de circunstâncias. Forte, né? E aqui eu tenho várias referências nas quais eu pesquisei, busquei, são muitas referências aqui. Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse nosso estudo. Setembro Amarelo,
Acho que já é a terceira live que eu faço nesse sentido. E hoje eu falei sobre a psicanálise e saúde mental, o sentido do sofrimento. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Amanhã tem mais. Sigam-me.